Meus irmãos, a graça e a paz. Nós vamos estar dando continuidade à aula que trata sobre a solidão de Deus. É um pequeno trecho do livro que faltou a gente concluir em sala de aula, certo? E que o autor ele nos traz algo que é importante a gente frisar, tá certo? E de uma maneira bem clara. O que o autor ele nos transmite? Primeiro, ele diz que tudo que nós venhamos a fazer para Deus, que toda a nossa fidelidade, que tudo que nós venhamos a fazer que agrada ao Senhor e que é expresso na sua palavra, isso não traz algum acréscimo ao ser de Deus. O ser de Deus ele não pode sofrer variação alguma, seja positiva ou negativa. Então, independente do que nós venhamos a fazer, isso não vai surtir nenhum efeito no que se refere ao ser de Deus. O ser de Deus é imutável, assim como todos os seus atributos. E ele traz para nós a referência de Lucas 17:10, que somos servos inúteis, ainda que nós viéssemos a fazer tudo aquilo que nos é proposto, ainda que nós viéssemos a ser fiéis, ainda devemos nos considerar como servos inúteis. Por quê? Porque nós fizemos somente o que deveríamos fazer. Isso gera em nós, deve gerar em nós aquela sensação de uma busca constante pela santidade. Não existe um atingir completo enquanto vida. Não existe um auge na caminhada cristã. O fato é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus em comunhão, em oração, em conhecimento, mais nós devemos nos comprometer em dar um passo adiante, em prosseguir em conhecer a Deus. E o autor ele vai adiante, ele diz, olha, se nada do que vocês, como criaturas de Deus, venham fazer pode acrescentar ao ser de Deus, nem o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, acrescentou nada ao ser de Deus, em seu ser essencial, em a sua glória, no seu ser. O que Cristo fez então, meus irmãos? Cristo, ele manifestou para nós a glória de Deus. Conhecemos a Deus em muitos aspectos porque Cristo nos revelou. Então, Cristo, o que fez? Ele nos favoreceu. Cristo, o que ele fez como redenção, como graça, como sacrifício, ele nos favoreceu, mas não acrescentou, não aumentou a glória de Deus em seu ser essencial. Isso é o que o autor nos transmite. E aí o autor, meus irmãos, ele discorre sobre a realidade tanto do Antigo Testamento, de um Deus que ele é transcendente, mas também é um Deus imanente, que se relaciona, que se permite conhecer, que se revela a nós. E ele discorre tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas o autor diz, mas se assim lhe aprovesse, se assim fosse do seu agrado, Deus poderia permanecer só. E esse estar só não seria algo negativo. Esse estar só não seria sinônimo de uma solidão depressiva, muito pelo contrário. O que havia e o que há na Trindade e o que sempre houve é o transbordar do amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Espírito, do Espírito para com o Pai. O que existe é um amor mútuo, um para com o outro. Foi o transbordar desse amor, dessa graça, dessa abundância de bondade que nós fomos criados. E aí é importante nós entendermos algo. Isso foi tratado em aula. Alisson, existe uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quando a gente imagina a Trindade,
muitas pessoas compreendem como que se o Pai fosse superior ao Filho e o Filho fosse superior ao Espírito Santo. Isso é um equívoco, meus irmãos. Ao longo das Escrituras, nós podemos perceber que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são dignos de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de igual modo. Não existe gradação, não existe um Deus dividido em poderes distintos de forma nenhuma. Eles comungam da mesma essência e não existe diferença, variação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Quando a gente estuda em teologia a economia da salvação ou o plano da salvação, o plano redentor, ao longo de toda a Bíblia, nós enxergamos um Deus que cria, que traz vida ao homem e que envia o seu Filho. E compreendemos um Filho que morre e que se sacrifica pelos seus e que, ao ser assunto aos céus, ele envia o Espírito. Então, nessa forma, como é dita em teologia, na economia da salvação, no plano da salvação, e somente nessa perspectiva é que existe uma gradação de um Deus Pai que envia o Filho e de um Filho que envia o Espírito. Mas como a gente está estudando nesse capítulo sobre o ser essencial de Deus, é interessante, é muito importante que nós venhamos a compreender que Deus ele é imutável em seu ser e que não existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo poderes distintos, poderes em níveis diferentes. Eles são a mesma essência. Tá bom, meus irmãos? É importante que nós venhamos a compreender. E como eu falei, o autor ele discorre em algumas passagens sobre o Antigo Testamento, falando da transcendência de Deus, um Deus que ele é soberano, mas que se relaciona. E também ele vai para o Novo Testamento. E uma das referências sobre a transcendência de Deus no Novo Testamento é 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 15 e 16. Quando a gente, meus irmãos, compreende a ideia do autor, quando ele traz por título A Solidão de Deus, é importante que nós venhamos a compreender, mais uma vez eu friso, não é essa solidão que nós encontramos no dicionário como um sentimento negativo, um sentimento que gera depressão, um sentimento que gera algo destruidor. Não. Quando a gente fala da ideia da solidão de Deus é que na eternidade passada existia um Deus, embora subsistindo em 3 pessoas, sendo apenas um Deus, ele era assim, solitário em sua majestade, ele era único em sua excelência e ele era e é incomparável em suas perfeições. E existia esse Deus que por um momento ele estava só. É essa a ideia que o autor nos sugere. E dando seguimento ao que o autor ele nos traz, eu acho que quase que finalizando, ele traz a famosa ideia de William Paley. E o que o William Paley ele nos transmite? Qual é a ideia de William Paley? William Paley ele trouxe um argumento muito utilizado em sua época, que é chamado do argumento teleológico, ou argumento do desígnio. É o que o autor ele nos traz no seu livro sobre o argumento do desígnio. Ele nos traz de uma maneira negativa. O que fala sobre o que é na realidade? Como é que eu poderia definir esse argumento do desígnio? Esse argumento ele tem como finalidade fazer uma analogia
E em que consiste essa analogia? Ele compara objetos da natureza e artefatos, e através dessa comparação ele chega à conclusão que, da mesma forma que existe um Criador para esses artefatos, também existe um Criador para a natureza, e tendo em conta que a natureza é bem mais complexa, tal Criador só pode ser um ser superior. Essa é a ideia. Qual o problema desse argumento? É que a necessidade de explicar Deus e de trazer uma resposta exaustiva e absoluta a respeito de Deus, ele acaba tirando Deus da sua transcendência plena e tentando colocar Deus em seu ser completo na cabeça do homem. Ele tira essa compreensão de um Deus que ele é tão superior a nós, ele vai além da nossa compreensão, que nenhum esforço seria capaz de conseguir descrever Deus plenamente. Por quê? Tudo que nós conhecemos a respeito de Deus foi porque Ele mesmo nos revelou através da sua palavra. A nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, ela não é capaz de descrever Deus de uma maneira exaustiva. Foi isso o que o autor ele nos sugeriu a respeito desse argumento do desígnio. Ele acaba diminuindo Deus. Ele acaba trazendo um Deus que é maior e além, reduzindo ele de maneira que ele possa caber dentro da nossa compreensão. E isso é um erro. Por mais que nós compreendemos que Deus ele é imanente, ele se relaciona conosco, ainda assim é um Deus que nós não temos condições alguma de compreendê-lo plenamente. Isso é o que o autor ele nos transmite nesse final. Ele diz assim, tem-se feito uma analogia com um selvagem que achou um relógio e que depois de um detido exame inferiu a existência de um relojoeiro. Esse é o argumento do desígnio. Ele diz, até aqui tudo bem, tentemos ir mais longe, porém. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de suas maneiras, de sua disposição, conhecimentos e caráter moral, de tudo aquilo que se junta para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar num homem real, o homem que fabricou o relógio de modo que pudesse dizer, eu o conheço? Fazer perguntas como esta parece fútil, mas estará o eterno e infinito Deus, tanto mais ao alcance da razão humana? E o autor conclui dizendo, realmente não. Não temos como compreender Deus plenamente. Não há possibilidade alguma desse Deus transcendente. Ele está ao alcance da nossa razão. De nenhuma maneira, meus irmãos, eu estou dizendo que nós não temos como conhecer a Deus através da sua palavra. O que estou falando é de uma forma absoluta ou de uma maneira completa. Tudo que conhecemos é porque Ele se revelou a nós. E o autor continua, tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. Deus é Espírito. E a necessidade de adorarmos a esse Deus, de buscarmos a Deus em Espírito. Deus ele está à procura de adoradores que o adorem em Espírito. A necessidade de adorarmos a Deus através do Espírito. As coisas de Deus não se discernem de uma maneira apenas racional, mas principalmente de maneira espiritual. E o autor nos sugere lá o texto de João, capítulo 4, verso 24.
Deus ele precisa ser conhecido de maneira espiritual. E o que ele diz? Mas o homem decaído não é espiritual, ele é carnal. E como diz lá em Efésios, capítulo 2, ele está morto em seus delitos e pecados. A menos que ele venha a nascer de novo pela ação do Espírito, que seja trazido de maneira sobrenatural da morte para a vida, de uma maneira miraculosa, transferido das trevas para a luz, ele não tem como compreender, ele não tem como entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Precisamos da intervenção do Deus Espírito. Precisamos da ação miraculosa do Espírito Santo em nós, na nossa mente, para que nós venhamos a compreender através da palavra quem Deus é. Para que nós venhamos a compreender como que Deus se revela, como é que Deus quer que nós venhamos a viver. Precisamos da ação do Deus Espírito em nós. O meu desejo é que o Espírito Santo, ele continue a fazer a obra em você e que você passe a cada dia depender da ação do Espírito na sua mente, para que você venha a compreender cada dia mais as realidades, as verdades do Evangelho e para que cada dia você possa crescer no conhecimento e na compreensão dos atributos de Deus. De uma maneira resumida, foi esse o complemento do assunto da aula que trata sobre a solidão de Deus. De uma forma bem rápida, eu trouxe algumas aplicações. E a primeira foi a seguinte: aprenda sobre a importância de o Deus eterno ser o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, versículo 1. Segundo, entenda que quanto melhor for a noção da eternidade de Deus, que é o ponto-chave desse capítulo, o atributo da eternidade. Quanto melhor for a nossa noção da eternidade de Deus, melhor enfrentaremos as tempestades momentâneas e transitórias que possam vir sobre nós. E o terceiro, considere a eternidade de Deus para pôr um fim à sua arrogância. Isso foi o que trouxe lá. E qual foi o texto que a gente trouxe como base? Salmos 90, versículos 5 e 6. A vida passa como a relva ou como a flor do campo. Tiago 4,14. Que é a nossa vida? Nossa vida é como a neblina que aparece e logo se dissipa. Então, o compreender a respeito da eternidade de Deus deve trazer essas aplicações sobre nossas vidas, tá bom? Deus te abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula, vamos estar tratando sobre a onisciência de Deus, capítulo número 3. Deus te abençoe e fica na paz, meus irmãos.